observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. E hoje, depois de alguns episódios sem convidado... E às vezes sem todos os membros também. E com todos os membros, Temos aqui o capitão do Corpo de Bombeiros, aqui da região, responsável aqui pela região metropolitana aqui de São José dos Campos, interior aqui de São Paulo, Diogo Diniz Vieira. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes aí, agradecer a oportunidade. Obrigado. Temos um assunto aqui, está em alta, né, Paulo? Carros elétricos. Acho que até o título do nosso podcast desse episódio vai ser Carro Elétrico Pega Fogo? E aí eu quero começar por isso, né, capitão? Carro elétrico pega fogo? Assim como todos os demais veículos, existe sim a possibilidade do incêndio, né? A gente não tem dúvida que os veículos são seguros, né? Só que esses veículos eles podem se envolver em acidentes, batidas com outros veículos, né? E de repente pode começar um incêndio. A questão é que por se tratar de um equipamento tanto quanto novo, essa tecnologia das baterias está em processo de atualização ainda, então eu tenho uma dificuldade muito maior para fazer esse combate do incêndio do que um veículo a combustão. E esse tipo de veículo, né? O Brasil ainda está engatinhando, acho que a gente está no processo de aceleração de eletrificação da frota, mas a gente é muito inexperiente ainda nesses tratamentos. Lá fora a gente tem experiências, né? Fora que eu falo, na Europa, nos Estados Unidos, já estão mais avançados em relação a isso, ou é uma incógnita para o mundo inteiro ainda? O mundo inteiro está aprendendo ainda como tratar essa situação, né? Existem conversas, pesquisas, as próprias montadoras, hoje, quase que unânime você vai conversar com as montadoras, elas não recomendam que você perfure as baterias para fazer o combate ao incêndio. Só que lá fora já tem grupos de trabalho já dedicados a isso aí, principalmente na Alemanha e Áustria, o pessoal está perfurando a bateria para injetar água, né? Mas a gente está buscando aí o contato. Quando eu voltei no ano passado, de uma oportunidade que eu tive na Europa, conversei com o prefeito aqui de São José também, já expliquei para ele a situação aqui. A gente está com uma frota crescendo, veículos elétricos, principalmente ônibus, né? Ele já entendeu a sensibilidade da questão. A gente conversou com o secretário de mobilidade, já junto com a BID, que é a empresa que hoje opera os ônibus aqui em São José. Já teve um treinamento inicial para a parte do bombeiro aqui, né, que são os multiplicadores. Então a gente está buscando conhecer o equipamento e veja bem que o problema não é só com relação ao incêndio. Um veículo que ele bateu, mas não pegou fogo, você tem que cortar ele de uma maneira diferente que você corta um veículo a combustão. Então tem isso também, é conhecer realmente a estrutura do veículo, onde estão passando os cabos de alta tensão, né? Então é muito importante esse conhecimento, que tenha esse contato com as montadoras aí. A carga elétrica de um veículo desse, no caso de uma batida, que a vítima presa em ferragem e tal, que é sempre uma dificuldade maior para o atendimento do Corpo de Bombeiros, o choque elétrico produzido por um carro desse tem potencial de matar uma pessoa? Ele é seguro nessa questão do choque, né? É o que eu volto a falar, a gente não pode cortar o fio da maneira errada. Essa fiação toda protegida, né? Eles têm uma cor diferenciada, estão conectados de uma maneira segura. Esse carro, inclusive, é uma curiosidade, o pessoal pergunta, mas em caso de enchente vai tomar choque? Não vai, ele está preparado para isso, né? Agora, quando você tem um rompimento dessa estrutura, corta de uma maneira irregular ou um incêndio, aí você começa a expor a questão também desse outro risco. Mas, tanto é que o combate a incêndio hoje, a maioria das vezes, é feito com água, sem risco de choque, né? Então, uma vez que a estrutura está preservada, não tem risco. Entendi. E a gente tem hoje, as cidades estão caminhando, inclusive, para a eletrificação da frota de ônibus, né? São baterias muito maiores. Para você ter uma ideia, se não me engano, a bateria de um automóvel, ela é de mais ou menos uns 40 kWh. E os ônibus que a gente tem aqui em São José, que são ônibus grandes, né, de 22 metros, a gente tem 12 na frota, são de 535 kWh. Então, mais de 10 vezes o tamanho de uma bateria comum. Isso deve ser um dificultador também, inclusive pelo peso do próprio carro, né? Às vezes na movimentação de um atendimento. Sim, sem dúvida. A posição das baterias também, tem modelo de ônibus que a bateria está na parte de cima, tem uns que estão na parte de baixo, né? Isso aí com certeza dificulta bastante.
Tem equipamentos hoje que o pessoal está usando no combate, que é a manta, que ela é própria para você cobrir o veículo quando ele está em combustão. Tem até para veículos elétricos. Só que no caso do ônibus, por exemplo, já fica muito mais difícil, porque é muito maior, né? A estrutura é pesada, você precisa de muito mais gente para cobrir. Então, com certeza, a questão dos ônibus tem essa dificuldade, sim. E o ônibus tem um complicador a mais, né? Além do porte, enfim, tudo que ele representa, ele é um alvo, né, de vandalismo, de atos criminosos. A gente viu agora recentemente no Rio de Janeiro, foram quantos ônibus? Nossa, mais de 30, né? Mais de 30 ônibus incendiados aí num problema de segurança pública que teve lá. E isso também é um potencial de risco grande, né? O incêndio criminoso, não só aquele em função de uma Infelizmente, a gente tem essa cultura, né, no país e até fora do mundo também, do pessoal colocar fogo no veículo e principalmente no ônibus, porque você tem uma carga de incêndio maior, né? Então chama mais atenção. Mas realmente é um complicador, que eu volto a dizer, os veículos eles são seguros, né? São essas outras questões que acabam dificultando a questão do combate ao incêndio. E também chama atenção, né, a gente tem não só o veículo elétrico, mas o veículo híbrido hoje também. Então você, por vezes a parte elétrica ela está segura, mas o incêndio decorreu porque na batida teve um comprometimento da parte da combustão do veículo. E aí você acaba tendo esse agravante também por questão. É verdade, porque tem veículo que tem o combustível. Ele traz as duas questões no mesmo veículo. Já não é tanto o caso dos ônibus, né? Os ônibus, pelo menos aqui na nossa cidade aqui, são 100% elétricos. E a gente tem caminhado para esse tipo de atendimento, né? Melhorar o atendimento. Tem algum tipo de estatística de incêndio de veículo após uma colisão, pelo menos aqui na região? Tantos por cento dos veículos se incendeiam? Não tem a gente não tem isso tabulado. A gente tem, até fazia tempo que não tinha um caso de veículo com GNV, a gente teve um recente que chamou bastante atenção, né? Foi aqui no Anel Viário. Aquela o Pedro estava passando lá na hora, então, passou depois. Depende muito de manutenção de veículo, depende muito de como, às vezes o veículo é novo, é extremamente seguro, mas o cara abusou da velocidade, o cara deu uma pancada além daquilo que... Então depende muito disso aí, não tem uma regra, assim. Depende de como foi a cinemática da batida, outros veículos envolvidos, manutenção do carro, tudo isso aí pode gerar um incêndio ou não. E a gente tem a possibilidade também, que está me contando aqui no bastidor, né? Situações de incêndio de veículos que podem ser mais agravadas, né, em ambientes fechados. Você estava me contando que hoje a gente teve uma ocorrência de um incêndio num subsolo de um prédio, foi isso? Isso, hoje a gente teve um incêndio de um Fiat Uno, um veículo combustão, no subsolo de um prédio, né? E ele foi controlado ali pelas equipes do bombeiro rapidamente. O veículo que estava do lado deu uma pequena chamuscada, mas não perdeu o veículo. Agora, o problema do veículo elétrico, né, na maioria das vezes incêndio, é que ele tem o que a gente chama de jet fire, que é uma projeção de material incandescente nas laterais principalmente. Eu até tenho um vídeo aqui. Se tiver algum material aí, depois na edição a gente cobre aí com as imagens. Ou então acho que dá para acho que vai facilitar a sua vida, não é? Pode ser. Se quiser mostrar na tela aqui, se tiver no jeito aí, você já... Tá? Só preciso plugar o... Daí acho que fica mais fácil para você cortar, não fica? Desse lado não tem. Vocês cortaram ali o... Tem do outro. Eu puxar aqui o vídeo. Aí. Então é um jato de fogo mesmo, mas às vezes é um material incandescente, ele é meio pirotécnico. Não é essa a primeira imagem que vai aparecer, ela vai aparecer na sequência. Mas ela vai aparecer um jato bem grande na lateral do veículo mesmo. Isso é um veículo elétrico? Esse é um veículo elétrico. É esse tipo de característica. Então aí, se você está num local confinado, no subsolo, né, aí você tem comprometimento de outros veículos que estão no cenário. Né? Um jato mesmo, né? É um jato? Caramba. E o que é? Isso é um choque. Mas E legal que não é só carro, né? Então o risco não é só ônibus, né? Tem a moto, tem o patinete, tem um vídeo rodando na internet que o cara tá carregando uma bicicleta elétrica dentro da casa dele, começa um incêndio, ele quase perde a casa, porque
tudo tem um risco. Você tem que carregar da maneira correta, você tem que ter uma estrutura montada, não pode ser gambiarra da maneira correta. Você tem a manutenção correta que tem que ser feita nesses veículos. Isso aí é quando no interior da bateria entra em contato com o ar? Não, são vários. Você tem um. Deixa eu só. São vários abusos que a bateria pode sofrer. Químico, são reações, não foi feita a manutenção correta, a limpeza correta, então vai juntando ali detritos que uma reação química pode ter um abuso, o abuso físico, que é decorrente de uma batida, né? Então tem tudo. E o abuso, como eu falei, uma sobrecarga de temperatura, ou fez uma instalação errada elétrica lá, e aquilo superaqueceu ali o mecanismo de carregamento. Aí você tem um abuso térmico lá também desse conjunto. Então tudo isso aí pode acabar gerando um incêndio. Entendi. Interessante, interessante. É um desafio, né? Desafio dos tempos modernos. Aqui. Tá aqui. Oi? Posso tirar? Pode. E aí, além dessa capacitação que você teve, você fez né, foi conhecer um pouco mais sobre essa relação dos atendimentos para carros elétricos. Vocês já tiveram aqui na prática algum atendimento já ou não com carro elétrico? Aqui Veículo elétrico, graças a Deus ainda não, nenhum, né? A gente tem hoje aqui, além da questão dos ônibus que já estão atendendo a população, a gente tem a 100% da frota hoje da Guarda Municipal e atividade delegada da Polícia Militar hoje de veículos elétricos. Uma parte dos veículos da mobilidade urbana hoje também são veículos elétricos, são marcas diferentes, né? A gente tem Chevrolet, BYD, e o novo agora é Jack e o antigo era BYD. E fora o que a população tem, a população civil tem, então já é uma realidade de São José dos Campos. Hoje tem bastante veículo elétrico na rua, você sai, já consegue identificar. A gente tem montadoras com lojas dentro de shopping center, então tá bem chamativo, né? Tá bem tá acessível. Então, a gente acha que a nossa frota aí em pouco tempo já vai... Eu não sei se eu tô com o olho para isso, né? Porque quando você quer comprar um carro, aí você começa a enxergar só esse carro na rua. Não sei se é isso, mas eu tenho visto muito carro elétrico aqui em São José, muito mais e cada dia mais. Então acho que a gente está caminhando mesmo para essa popularização e a mudança da matriz energética ela está acontecendo via eletrificação de frota. Tenho acreditado muito nisso. Tem uma série de fatores, né? Não só a questão, acho que a principal, pelo menos o discurso que a gente vê no mundo inteiro, a questão ambiental, mas com certeza tem questões relacionadas à manutenção, né? Questões relacionadas a consumo mesmo. Tem lugares que tem até facilidades com relação a imposto, né? Então, tem essa questão do gasto, o gasto com manutenção um pouco menor, né? E aí o pessoal está comprando. Tá avançando. Bom, é um assunto que vai dar muito o que falar ainda, a gente vai trabalhar muito em cima dele ainda. E aí eu queria aproveitar a sua presença aqui, Diniz, para a gente sempre traz começou a trazer nos últimos episódios uma notícia que a gente pensa aqui para discutir. E eu vou trazer uma notícia que não é um déjà vu, né, mas Parece. Aconteceu de novo. Parece, né? Tragédia anunciada. Eu vou ler como está escrito aqui, mas, bom, enfim, é assim que o jornal está divulgando. Acidente com 12 veículos na Fernão Dias deixa 6 mortos em Minas Gerais. Então, acidente em Minas Gerais, 6 pessoas morreram na tarde dessa segunda-feira, dia 27 de novembro, na rodovia Fernão Dias, Serra do Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 veículos se envolveram no acidente, sendo 8 carros e 4 carretas. O local é o mesmo, né, e aí por isso que chamou muita atenção, o local é o mesmo onde morreram 7 torcedores do Corinthians em agosto desse ano. Na ocasião, o veículo seguia para Taubaté e havia deixado a capital mineira após o time paulista jogar contra o Cruzeiro. E aí, assim, a gente tem toda a discussão sobre a segurança no trânsito, né, os fatores de risco, infraestrutura, e a gente falou um pouco sobre
quando teve a outra ocorrência com os torcedores, sobre a dificuldade, naquele caso era uma viagem regular, então não se tinha informação, os órgãos públicos não tinham informação da quantidade de vítimas, e nesse caso eu acho que é um pouquinho diferente, porque a viagem eram outros tipos de veículos envolvidos, mas... Para usar o interfone. Opa! Interfone, né? Quando a gente tem um atendimento, uma ocorrência dessa de múltiplas vítimas, eu sei que a gente faz... a gente tem várias cidades que fazem simulados de trauma, eu já participei de alguns já, mas quem está lá na linha de frente, né? Qual que é a sensação, qual que é a dificuldade, como é que encara uma ocorrência dessa e depois como é que ela se desdobra para vocês que são ali linha de frente desse atendimento? Essas ocorrências, principalmente de ônibus envolvendo múltiplas vítimas, elas são complexas com relação a justamente você ter uma certeza na quantidade de vítimas, dependendo da cinemática do acidente, você tem projeção de vítimas, né? Então, às vezes, não é só aquilo que você está enxergando ali, você tem que abrir o seu leque, procurar nas imediações. Tem a situação das vítimas que estão presas e você tem um veículo que é muito mais pesado do que os veículos leves, então para você movimentar esse veículo e tirar a vítima das ferragens é mais difícil também, né? E a questão de você ter uma triagem bem feita para que os recursos, né, sejam destinados para as vítimas corretas no tempo correto, né? Então a gente tem a gente trabalha com uma coisa que é o método START, uma metodologia, justamente para você classificar essas vítimas que precisam, então você precisa investir imediatamente, aquelas que dá para esperar um pouquinho mais, aquelas que estão bem. E aí, por vezes, a gente tem a presença inclusive de efetivo médico no local da ocorrência. Então, hoje os médicos estão presentes em concessionárias, SAMU, e a gente tem no Corpo de Bombeiros também no GRAU, né? Até uma curiosidade, São José, por exemplo, a gente tem a facilidade de ter o médico embarcado durante o dia, no horário que o voo permite, né? As condições climáticas também permitem, então ele consegue ir até o local também para dar esse apoio. Então aí você faz lá a triagem, coloca as lonas, método START, classifica as vítimas e aí você dá o direcionamento correto para aquelas vítimas no tempo correto, para os hospitais de referência, né? Então esse médico vai ter um contato lá pelo centro de operações, pegar o local que tem a melhor estrutura para receber aquelas vítimas próximas. É uma dificuldade, o São José acaba sendo privilegiado, assim como outras regiões, porque tem helicóptero para atendimento, tem um atendimento pré-hospitalar super reconhecido em hospital de atendimento ao trauma, que é o Hospital Municipal aqui de São José, que acho que é a referência no Brasil para esse atendimento. Mas outras regiões do país sofrem com isso, né? Principalmente, você tem a questão do pré-hospitalar, às vezes demora para chegar, e depois, quando fez o atendimento pré-hospitalar, o socorrista ali leva para o hospital e a estrutura do hospital não suporta. É muito importante ter essa triagem e essa regulação feita pelo centro de operações, porque às vezes o hospital está perto, mas é um hospital que não vai dar o suporte de vida que aquela vítima precisa. Então, eu socorri rápido para um hospital aqui que está próximo, mas não é um hospital que ela não tem a especialidade que ela vai precisar. Então, às vezes, você perde um pouquinho mais de tempo no local da ocorrência, mas faz uma triagem, uma regulação médica mais bem feita para poder ter um suporte melhor para aquela vítima. Então, às vezes, tem que ir para mais longe. Isso faz parte do pilar de atendimento às vítimas, né? E o Pedro vai começar a coordenar um trabalho de pesquisa que a gente está para disparar aí, que a gente está chamando de selo mobilidade segura de rodovias. Então, a ideia é a gente pegar vários indicadores de desempenho das rodovias relacionados à infraestrutura, a tráfego, enfim, uma série de indicadores e criar um indicador complexo. Como é que a gente pode chamar isso, Pedro? Composto. Um indicador composto para que a gente classifique as rodovias. E uma das coisas que eu tenho em mente, né, que é um desdobramento, não é nessa fase agora, mas a gente entrar também com indicadores de atendimento às vítimas. Então, tempo de atendimento, acho que é essencial, né, entre a ocorrência e o atendimento pré-hospitalar. E depois a estrutura e qualidade do atendimento hospitalar. Então, a ideia é a gente tentar mapear em merges, assim, X metros, X quilômetros, as margens da rodovia, quais são esses hospitais de referências e qual o grau de estrutura que ele tem para poder atender essas vítimas. Então, é um trabalho, é um desafio que o Pedro está aí para o ano que vem. Legal, e um país que tem as dimensões que tem o nosso país, você tem realidades muito diferentes, né? Então, se você tem isso mapeado, é muito importante realmente.
Eu tenho uma pergunta pro capitão. Falando especificamente desses atendimentos de sinistros, ocorrências de trânsito, aí um pouco da sua percepção para a segurança no trânsito mesmo. Você tem percebido um aumento nessas ocorrências ou nesses atendimentos que vocês fazem, uma diminuição? O que você... O que a gente sente é muito sensível para o nosso tipo de atendimento, mudou bastante o tipo do veículo envolvido, né? Então, por vezes, a gente ia para a ocorrência que era preso em ferragem, por uma condição de construção do veículo mesmo. Hoje em dia, você já não tem mais tanto essa situação. Então, os veículos, eles permitem que as pessoas fiquem seguras, eles absorvem o impacto e as pessoas não são tão comprometidas na batida. Mas os abusos continuam de velocidade, né? Muita ocorrência com moto, isso não diminui nunca, né? Então a gente percebe, infelizmente, ainda acontece bastante. Muito bom. Dentro desse assunto, alguma outra pergunta? Não? Então vamos aqui trazer um pouco da agenda do Observatório. No último episódio o Paulo não esteve presente aqui com a gente. Por quê? Devia estar alguma agenda aí, algum compromisso, mas a gente repercutiu. Na praia que eu não tava, mas né? nós repercutimos muito os resultados da ND. Pedro e vocês estiveram por lá. Então a gente já divulgou para quem quiser saber um pouco mais de tudo tudo que aconteceu lá entre o Observatório, o evento, todos os acordos que foram feitos. Não sei se você quer dar um geral, mas está tudo divulgado no site já. Foram no mínimo 4 acordos ali que vocês saíram de lá bem bacanas, né? E eu acho que assim, o evento da Associação Nacional dos Detrans, eles chamam de END, que é o Encontro Nacional dos Detrans, eu e o Pedro a gente esteve no primeiro desse ano e agora no último de encerramento. E eu achei bem legal porque né, a gente não acompanhou, acho que foram 4 esse ano. Foram. Né? E o segundo e o terceiro a gente acabou não acompanhando, mas esse estava super grande, né, bastante populado. Isso é interessante porque tem bastante troca, vários fóruns acontecendo de forma paralela. E foi muito legal porque a gente tem um objetivo de chegar no município. E a gente sempre fez um trabalho pulverizado, município a município. E agora, com o acordo que a gente assinou com a Associação Nacional de Detrans e com os outros que a gente tem produzido a partir disso, a gente vai começar a conseguir trabalhar numa escala melhor. Então, por meio dos Detrans e CETRANS, né, que a gente participou lá também, os Conselhos Estaduais de Trânsito, a gente vai conseguir chegar e disseminar essa cultura de segurança viária que a gente defende aqui de uma forma mais macro, né, usando o mesmo esforço que a gente sempre colocou para chegar em mais municípios. Então essa acho que foi o resultado geral ali. E acho que a internacionalização do Maio Amarelo, né? A gente fechou de surpresa, apareceu a Bolívia, a gente foi para fechar com a Argentina e com o Paraguai, já o lançamento na Tríplice Fronteira. Também dentro do calendário do Maio Amarelo, a gente fechou lá uma parceria com o estado do Paraná, a gente já vem há 2 anos fazendo a Yellow Run, que é uma corrida em comemoração ao Maio Amarelo, que acontece lá em São José dos Pinhais, que é do lado de Curitiba, né? A gente chama de edição Curitiba. E para o ano que vem, a gente fechou Curitiba, que é São José dos Pinhais, na verdade, Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel. Então a gente vai ter nos 4 domingos do mês de maio, 4 corridas de Yellow Run, e uma dessas corridas, que vai ser no dia, não lembro, entre 4, 5, 6, que é no primeiro final de semana, ela casa com um seminário que vai acontecer na Tríplice Fronteira, então por isso tem essa edição em Foz do Iguaçu, onde a gente vai discutir o tema trânsito de forma, como é que chama? Tricontinental? Não sei, como é que é o nome quando são 3 países? Não sei. Tem que olhar no Google. Mas enfim, vamos discutir para... E aí assim, a gente tem algumas coisas acontecendo entre esses países, né? Está sendo criado, acabou de ficar pronta uma rodovia que liga esses países, que é um corredor de escoamento ligando ali os países do Mercosul. Então uma das coisas que a gente começou a olhar agora é como é que a gente avalia a segurança dessa rodovia, considerando que ela é não sei se posso chamar de transcontinental, mas que ela passa por vários países e tem um interesse mútuo desses países. Então uma das coisas que a gente está, a partir ali da relação com o Paraná, que faz divisa com todos esses países, é organizar também um projeto de pesquisa para que a gente monitore, que é um corredor logístico recém-inaugurado,
que a gente monitore os indicadores de segurança desse transporte de cargas que vai acontecer nesse grande corredor. Então isso é uma coisa bem incipiente, surgiu dessas conversas lá, mas é uma coisa que a gente deve avançar também no ano que vem. Muito bom. E nos últimos 30 dias aqui a gente falou muito da turma 11 de observadores certificados, então encerraram as inscrições, temos mais 51 aptos aí que vão começar agora o curso, 51 aptos, 3 do Amapá, onde a gente não tinha ainda uma representatividade, acho que era o único ali, a única região, estado que a gente não tinha uma representatividade, a gente já tem até fora do país, no Amapá a gente não tinha ainda, então o grande barato aí desses 51 são esses 3, além das pessoas que vão participar também de outros países, né, Paulo? Nessa turma 11. Divulgou ontem, né, que é quarta-feira. Isso. A lista dos aprovados, é um processo seletivo que a gente tem e agora é um processo de formação e certificação. Então foi essa primeira lista que foi divulgada ontem, né, a gente tinha um prazo para essa divulgação e na semana que vem a gente divulga a lista dos estrangeiros que vão participar com a gente. Então a grande novidade da turma 11 é essa participação de membros internacionais para aumentar o nosso network, aumentar a nossa troca. E são pessoas que estão muito engajadas com a causa, então a gente já tem inscrições de Portugal. Muito legal porque o presidente da PRP, que é a Prevenção Rodoviária Portuguesa, que é uma entidade muito similar ao Observatório que atua lá em Portugal, se inscreveu, então a gente vai ter o presidente da PRP participando dessa turma também. A gente tem de novidade lá, que eu achei muito legal também, o presidente do CETRAN São Paulo, está inscrito na turma, o Dr. Frederico, agora acho que vai, né? Agora vai. Então a gente acho que tem mais 3 ou 4 presidentes de Conselho Estadual de Trânsito que estão participando dessa turma. Então vai ser uma turma muito rica também de troca e é uma preparação, né? Essa turma ela se forma finalzinho de fevereiro, começo de março e já vai chegar quente para a gente fazer o Maio Amarelo maior do que a gente fez esse ano, que foi o maior de todos dos últimos 10 anos. Então a gente está nesse processo de crescimento aí que está bem legal. Vamos chegar aí no começo do ano já quase 600 observadores certificados aí. Quase, não, vai passar porque só essa lista tem 51. Ah não, Não, vai chegar quase. Mas ano que vem a gente ultrapassa, que teremos ano que vem a turma 12 e 13. Então, 12 e 13. Preparem-se. Fechando aqui a agenda, essa semana aqui ainda não acabou, mas nós estivemos ontem lá no CREA e na Artesp, né, Paulo? E além dessas duas agendas que nós fizemos já essa semana, para a próxima semana tem algo aí que você queira? Acho que a gente tem um evento da CNT, o Observatório parceiro da CNT, né, que é a Confederação Nacional dos Transportes, que é o Prêmio CNT de Jornalismo. Então eles fazem uma premiação para jornalistas que fazem matérias sobre mobilidade urbana, sobre transporte. Você se inscreveu? Não, porque eu não trabalho num veículo da imprensa, né, Paulo? Não precisa ser veículo de imprensa. E agora que você me avisa? Na próxima inscrição, hein? Na próxima eu quero inscrição. Então acho que esse é um ponto importante. Semana que vem já é o Ribeirão Preto, Pedro? Semana que vem a gente tem dia 4, 5, 6. Quer falar um pouquinho? Você não vai estar aqui semana que vem, Pedro? Não. Vou estar na quinta. Tá louco. Vou chamar o capitão de novo para participar. Bora. No episódio passado, retrasado, eu já expliquei sobre o curso, mas dia 4, 5, 6 a gente vai dar um curso sobre Visão Zero, lá em Ribeirão Preto, para a prefeitura. E assim, eu não vi o conteúdo inteiro, mas achei super legal a iniciativa. O professor Pedro e o professor Tiago lá que vão ministrar o curso. São quantos? Qual o tamanho da turma lá de Ribeirão Preto? 25 pessoas. 25 pessoas. E ficou muito legal porque a gente tem um conteúdo base, né, que é o conteúdo do conceito Visão Zero sueco adaptado para a realidade brasileira, mas com foco em Ribeirão Preto, né? Então Sim. o Thiago e o Pedro vão usar bem personalizado, as situações de Ribeirão Preto para estimular também a prática, né? O que é uma coisa bem legal, né? O curso ele não fica só na teoria, então a gente vai conseguir ajudar a Prefeitura de Ribeirão Preto a produzir resultado prático a partir dessa capacitação. Inclusive na ementa que a gente mandou para eles, eu acho que tem mais prático do que teórico. De horas. Que é super interessante. Legal. Que eu acho que vai ser mais interessante ainda para eles que já trabalham com isso, né? Porque a teoria também, vocês encaminham a teoria, mas tem toda a referência bibliográfica, Sim, tem todo o material. Quem quiser se aprofundar vai ter todas as ferramentas depois. Muito legal. E já dando um spoiler, né, a gente vai falar disso na semana que vem, mas o Observatório está participando como coautor do evento Parque da Mobilidade Urbana, edição regional Centro-Oeste, que vai acontecer em Brasília,
no dia 14 de dezembro. Então a gente está com um painel lá que o Observatório está coordenando, onde a gente está trazendo então, para confirmar ainda, mas vem um representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o secretário nacional de Mobilidade Urbana, o CEO da CCR, do grupo CCR, eu também vou palestrar lá, e vai ser mediado, o painel vai ser moderado pelo Adroaldo, que é o secretário nacional de Trânsito, e a ideia é que a gente, cada um, né, desses setores, coloque a experiência e como é que a gente se amarra, né, todas essas experiências no Penatrans, que é o nosso plano nacional, é o nosso plano aí que a gente tem que seguir até 2030 para conseguir reduzir as vítimas. Então isso acontece no dia 14, no dia anterior, dia 13, a gente tem não sei se eu posso chamar de lançamento, que é do Rodovida. A Rodovida, que era uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal e agora foi incorporada pela Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, de manhã, né, no dia 13, e na parte da tarde a gente tem a premiação do Prêmio Senatran de Educação para o Trânsito. Então a gente tem algumas iniciativas que estão sendo premiadas ali, que tem algum tipo de vínculo com o Observatório, isso acontecendo no dia 13. E em paralelo, lá no dia 14, a gente tem a reunião, a última do ano, da CTPenat, que é a Câmara Temática que cuida do Penatrans. Então eu vou estar com um pé no evento, outro pé ali na CTPenat, mas o Thiago, que também é representante do Observatório lá na CTPenat, vai conduzir a reunião. Lembrando que a nossa função lá na CTPenat é acompanhar o Pilar 4, que é a Educação para o Trânsito, e vou já antecipar minha choradeira aqui, porque a gente está tendo bastante dificuldade, inclusive com os próprios órgãos federais. Tem atribuições ali para o MEC, para o Conselho Federal de Educação, tem atribuição para a própria Senatran, alguns órgãos federais, e a gente está com dificuldade, inclusive, de estabelecer pontos focais lá. Então, a relatoria do nosso processo lá no dia 14 deve caminhar nessa linha, porque o exemplo tem que vir de cima, né? Então a gente vai dar essa cutucada lá. Lá na CTPenat vocês vão falar sobre a consulta pública? Ah, bom, bem lembrado, bem lembrado. Encerrou, Então, né? Hoje. Encerra hoje. Eu ia falar. Tava na pauta? Dia 30. Não, tava aqui, ó. na pauta escondida dele. Não, mas encerra hoje, a gente falou muito sobre isso no Semana último passada. episódio. Encerra hoje, esse episódio vai hoje pro ar, então quem nos ouviu assistir, Encerrou. tem até as 23h59 de hoje para 11h59. Qual colaborar. que é a sua expectativa, Pedro? Eu esperava que tivesse mais gente contribuindo. Eu contribuí hoje, tinha quase 50 contribuições. Espero que tenha mais até o fim aí. Aumentaram umas 15, então, da desde semana passada para cá. Uhum. E a modalidade que eles adotaram, tá o Penatrans lá? Tá a resolução do CONTRAN, daí cada linha você pode fazer seu comentário aí no balãozinho. Entendi. E dá pra ver os comentários que já foram feitos? Ou... Sim, dá pra ver comentários de todo mundo, com o nome. A única coisa que não dá pra ver de outra pessoa são os anexos. Você pode encaminhar arquivos em PDF, mas você não consegue ver o que a outra pessoa encaminhou. E você chegou a dar uma olhada lá nessas 50 contribuições? Ah, eu vi bem por cima. Foquei mais na minha mesmo. Não, legal, porque daí esse é um trabalho que a gente vai disparar também no ano que vem, que é acompanhar mais de perto a agenda regulatória da Senatran. O Penatrans acho que é o primeiro da fila ali na agenda regulatória. Então a ideia é que nas parcerias de advocacy que a gente tem, a gente faça aí relatórios periódicos sobre o andamento da agenda regulatória e do próprio desenvolvimento do Penatrans. Isso está na nossa pauta do ano que vem também. Legal. Boa, beleza. Já caminhando para o fim aqui, chegamos no momento da nossa dica e da curiosidade da semana. E aí, Pedrão? Eu vou terceirizar a minha dica da semana. Eu também ia fazer isso. Aproveitar o Capitão Diniz aqui. Então você vai tomar duas hoje, hein, Diniz? Sorte que eu te chamei primeiro, hein? Você me deixou, não, e o pior é que eu sempre sou depois, viu? Agora, pra mim não funcionou bem hoje, não. Vou fazer uma pergunta pro Capitão. Boa. Queria pedir uma dica de qual que é a principal dica que você pode dar para pessoas envolvidas em acidentes, sejam essas pessoas sem ferimentos ou com ferimentos leves. Qual a principal dica que você pode dar para essas pessoas para facilitar o atendimento às vítimas? Se a gente for falar de rodovias, né, que eu acho que é mais relacionado aqui com o assunto, que ela consiga passar uma referência, porque às vezes é difícil, a pessoa está atordoada, acabou de sofrer um acidente ali, então ela está ligando, eu preciso de ajuda, e então que ela consiga lembrar de uma referência, eu passei pela KM e tal,
né, consiga passar essa orientação para que as equipes consigam chegar com mais velocidade possível. Se ela conseguir, se ela estiver bem, né, se ela saiu do veículo já, então ela não se preocupe com o bem material ali, porque às vezes ainda corre o risco do atropelamento. Ela se coloque numa posição segura na rodovia, né, e que ela aguarde o apoio ali daquela posição segura. Se só for bem, hein, Pedro? Foi boa essa, hein? Gostei. E a minha curiosidade eu vou terceirizar também, porque a gente vê, a gente tem hoje 3 grupamentos de bombeiro aqui, tem a Zona Norte, que é o mais recente, né? No São José dos Campos tem 4 estações de bombeiro. 4. Tem uma na Zona Leste, uma na Zona Sul, que é a nossa estação mais nova, uma na Vila Industrial e uma na Vila Betânia. Ah, legal. E assim, a curiosidade é quando a gente vê, de vez em quando, uma ocorrência, né, sendo disparada e tal, às vezes a gente vê diferentes tipos de veículos dos bombeiros saindo para atendimento. Então eu queria que você contasse pra gente, assim, eu escutei muito falar, né, quando eu trabalhava na prefeitura, do tal do trem de socorro, que eu acho que é quando está na pior situação. Como é que são essas viaturas? A gente tem chama motolância? Né? Motolância. Motolância, ela é uma atividade da delegada, né? É uma atividade da prefeitura, que ela hoje é executada pelo bombeiro. Mas ela não é estadual, ela é municipal. A atividade ela é presente aqui no município de São José. Então a gente tem as motos que dão o primeiro atendimento. Depois, se a gente for subir no nível de complexidade das viaturas. A gente tem uma certa, não é divisão, mas uma classificação de ocorrências da parte de... São ocorrências, casos clínicos, né? Essas ocorrências, na maioria das vezes, elas são atendidas pelo SAMU. E a motolância está nesse grupo. E as ocorrências que não são, que seriam os traumas, né? Ou decorrentes de traumas. E aí a gente tem a nossa unidade de resgate que faz esse tipo de suporte também. E aí, dependendo da ocorrência, você vai ter a vítima envolvida ou no incêndio ou num trauma. Então vai o resgate junto com o caminhão, né? O autobomba. Se for um incêndio grandes proporções, a gente tem uma carreta que leva uma quantidade maior de água, né, que a gente chama de CM. E por vezes, na complexidade da ocorrência, vai o oficial junto, que ele corre numa viatura chamada comando de área, né, que daí é uma viatura tipo caminhonete, viatura de salvamento que leva alguns equipamentos para corte, algumas coisas diferenciadas. Então, quando sai o trem de socorro, é porque são todas as viaturas do quartel. Então, são ocorrências que você vai ter um pouco de tudo. Vai precisar de bastante água ou de bastante ferramenta. Vai precisar de transporte de vítima, já tem confirmação que vai ter vítima para ser transportada. Por isso, essa questão de sair mais viaturas. É muito interessante, vale a pena. Quem não conhece uma unidade do Corpo de Bombeiros... Está aberto às visitas, tem bastante visita de criança, né? E quem quiser visitar, como é que faz? Pode bater lá na porta. Só bater na porta? 24/7, né? 24 horas o pessoal tá no QAP. Às vezes o pessoal até fica chateado que vai lá, o caminhão tá atendendo a ocorrência. Mas passou lá, viu o caminhão, pode entrar, a criança gosta de tirar foto, subir no caminhão. Eu tenho muitos com o sonho, né, de serem bombeiros. Para finalizar, uma curiosidade bônus. Quantas vezes já te chamaram para poder tirar gato de árvore? Existe isso, né? Existe. A gente tem a ocorrência quando a gente, não só gato, né, mas às vezes já teve passarinho que estava na linha da pipa, então tem bastante ocorrência com o animal. Normalmente o bombeiro ele vai atender em 2 situações, ou quando o animal está em risco, ou quando aquele animal está oferecendo risco para alguém. Né? Então, às vezes o pessoal achava, pega o cachorro aqui na rua. Não é o bombeiro, seria a zoonose, o outro órgão. Porque o cachorro não está em risco nem está oferecendo risco para ninguém. Agora, o cachorro que está muito agressivo, que está atacando, já mordeu alguém, então aí o pessoal até consegue pegar, mas ele vai acabar encaminhando para a zoonose. E esse caso do gato, né, por vezes é o habitat dele mesmo, né? Então o pessoal acha que ele está em risco, mas não está. Aí você chega lá, aperta, o gato desce. A gente vai atender, a gente gosta de atender ocorrência, né? Mas é só sempre lembrar que o recurso ele é para todos, né? Então, assim, não chamar para aquilo que realmente não seja uma emergência, porque às vezes a outra pessoa pode estar precisando e o recurso está empenhado ali naquela situação. Mas acontece sim, acontece. Muito bom. Legal. Bom, chegamos aqui a mais um episódio. Queria aproveitar e deixar o capitão para as considerações finais. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente sempre fala lá que é sempre importante, é sempre melhor prevenir, né, do que a gente ter que atuar. Então, todo esse trabalho ele é muito importante realmente. A gente
gosta dessas participações aí, contribuir com essa questão da prevenção. Ainda voltando na questão do veículo elétrico, então se a pessoa ela é proprietária de um veículo elétrico, ela teve algum problema, né? Por mais que aparentemente já está resolvido ali, parou de pegar fogo, existe um tempo que tem que ficar monitorando aquele veículo, ela não pode mexer na sequência, o carro ele não pode ser guinchado, por exemplo, com contato com as rodas no chão, tem que ser no guincho plataforma, acho que é esse o nome. Ele não pode ser, porque existe um processo de recarga das baterias e pode ter o problema novamente. Então, se ela é dona do carro lá, teve um problema, chama o apoio especializado, né, e aguarda, não tente resolver sozinha lá a questão. É isso. Mais uma dica aí de segurança para encerrar o episódio. Tem bastante assunto sobre veículo elétrico aí, tem bastante coisa. Bom, legal, obrigado por ter vindo e ter participado. Obrigado pela oportunidade. Até a Valeu. próxima aí. Valeu. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Abraciclo, Anfávia, a CNT Senat TL, a GoPlus, a Gringo, a iFood Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra, aos 536 observadores certificados, a todas as prefeituras e entidades Laço Amarelo, as prefeituras que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, Até a tchau. próxima.